Bom dia, hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Estamos aqui para concluir o nosso capítulo 13 de Generics, de Java para iniciantes. E, bom, vamos começar aqui, né? Estamos hoje eu e a Gisele e ela transmitindo, então vamos ver aqui os exercícios. Gi, você quer que eu te passe aqui o link, né? Deixa eu te passar. Eu tenho. Tem? Você pega aí? Beleza. Aham. Mas eu vou ler da tela aqui, Então tá junto. bom. Então, o primeiro exercício ele fala assim, né? Os genéricos são importantes para o Java porque permitem a criação de código com segurança de tipos, reutilizável, confiável ou todas as alternativas acima. Primeira vez, né, que ele traz exercício assim pra gente, de uma alternativa. Achei até interessante. Aham. E agora? Segurança de tipos é uma delas, eu acho. Reutilizável também, né? Porque a gente faz uma vez e usa várias. Pode ser todas as alternativas. E o confiável é porque ele também, por mais que seja genérico, ele ainda tem aquelas travas, né? Assim, limitado, ilimitado, super class, não super. Então, eu também. É isso. Todas as Eu também alternativas. acho que é D. Ok. Mas confiável depende do programador. Que nem a gente É. Com sabe até segurança o também, tempo. né? Então, Mas se mas fizer assim, é melhor direitinho. ter do que não ter, porque sem ter antes, a gente entende que antes não tinha como fazer, né? Sim, verdade. Eles faziam outras gambiarras lá, Nossa, nem fala, né? É pra verdade. fazer algo genérico. Sim. Quando eu tava aqui preparando as coisas, eu acabei pegando aqui um textinho só pra gente relembrar, né, as coisas. Que Uhum. o livro nos dá a resposta D, né? E ele falou: os genéricos são importantes em Java porque permitem criar código que é seguro, reutilizável e confiável. Eles possibilitam a criação de classes, interfaces e métodos parametrizados, eliminando discrepâncias de tipo ao tornar conversões automáticas e seguras. Assim, promovem a reutilização de algoritmos para diferentes tipos de dados, garantindo segurança de tipos e confiabilidade de código. Um resumilado que a gente tem no nosso livro, né? Então é a D. Tem a Muito bom. segurança, reutilizável Uhum. e é confiável. O reutilizável é o mais fácil, né, da gente ver ele. Mas os outros. Foi o problema que ele veio resolver, né? Entendo que ele veio para solucionar essa parte, né, de reutilização, de ser mais genérico. Sim, verdade. Aí É interessante, né? Mas eu acho que dá para sentir, eu acho que alguns exemplos ali, né? A gente viu, ou acho que no Java efetivo, um pouco o antes e o depois, né? Usando genéricos, que é legal. Ou sem usar os genéricos e Hum. usando. Não sei, eu acho que tinha coisas que não dava para fazer, né? Então era feito tudo gambiarra de outras formas. Duplicando, Aí, triplicando código, né? Com certeza. é, A pergunta 2 ele fala assim: um tipo primitivo pode ser usado como argumento de tipo? Então a gente pode usar dentro dos genéricos algum tipo primitivo, que é o int, o char, o float. Esses são os tipos primitivos, né? São os que eu lembro aqui. O int, float, essa eu char. lembro. Oi? Essa eu sei. Essa eu sei. Fala aí. Mas não pode. Não pode. Não. Não pode, né? E assim, é até fácil a gente entender, né? Por que que não pode? Porque ele trabalha como um objeto. Então, o, o tipo genérico ele tem que ser um objeto. E até assim, a gente até entende o porquê, né? Porque o int, ele não vai conseguir fazer boxing, outboxing, ele não vai conseguir fazer cache, ele não vai conseguir fazer nada. Então, assim, Não faz sentido porque não tem nem a classe object, né? Pra... exato.
como é que eu vou dizer? Para tipificar, né? Para colocar tipo. Exatamente. Como é que vai colocar o tipo genérico se for primitivo? Não tem como, né? Sim, exatamente. Olha, Adri! Bom dia! Olá, Oiê. Feliz bom dia Natal! para Jingle Bell! vocês. Com certeza. Olá, Marina. Prazer. Oi, prazer. Tá bem? Que bom tê-la hoje com a gente também. Pa- Passando aqui para dar um incentivo nessas meninas maravilhosas. Oh, Você, Gi, ganhamos o Natal. entendeu? Ah, Né, todas nós, você também, É Adri. que verdade. tem contribuído tanto. É bom, né? Coisa boa. A gente tá aqui fazendo os testes do capítulo 13, que foi o capítulo de genéricos. Eu sei que você participou aí nos sábados, então também consegue ajudar bastante aqui pra gente pensar e entender as coisas, né? A gente tá aqui Sim. no 3, que tá escrito: mostre como declarar uma classe chamada FileSchedule que use dois parâmetros genéricos. Então ele tá falando o seguinte: dada essa classe, como que a gente usa esses dois parâmetros? Então, alguém quer aí dar um chute? Pode escrever no chat se quiser. Ai, que não tem qual classe, né? Como é que a gente vai. É, ele deu o Dois nome parâmetros. Ah, e ele quer que a gente crie. tem que fazer aquele diamantezinho, né? E aí colocar um tipo, vírgula, outro tipo, né? Dá pra. Deixa Eu eu acho que é escrever assim, aqui. né? É um Dentro do, clássico esse nome estranho. Vou só criar uma classe aqui pra gente dentro do escrever. diamante, ou como é que fala? Sim. Ai, tem outro nome pra chamar diamante, é o Losango? losango, Losango, isso. isso. Então, ops, peguei aqui. Ele quer esse nome de classe. Então, como que é, Gi? Ah, abre o losango. Aqui no Ah, não, começo? aí. Abre o ah, losango. isso. Aí bota um tipo string ou integer, por exemplo. Assim? Eu acho que é aí, né? É. Não, eu colocaria um T de Tzinho, vírgula. Ah, é. Mas E tem que ter um Tzinho aí. outra letra, T, né? T, Tzinho. O T P. espaço Tzinho. Nossa, O que P? trem. É, pode ser. Pode Ah, ser. aí que tá, vocês vão fazer. Agora eu já sei o que que é um genérico tipo bruto ou um limitado. A gente vai fazer genérico, né? Bruto que fala. Sem tipo, sem limitação. É, Acho, o acho que mais é assim genérico mesmo. possível, né? É. Isso aí. Ó, o livro, ele traz essa resposta aqui, ó. Cadê? Um, dois, a gente já passou. Aqui, ó. Foi exatamente o que a gente fez. Isso. Aham. Que foi esse. Ó, o T com vírgula T. O V, né? Que não limita nada. É qualquer coisa, tá? E qualquer coisa que ele traz. Então, essa daqui. Foi o que a O gente mais fez. padrão. É, exato. Que é esse daqui que a gente fez aqui em cima. 4. Usando a resposta à questão 3, altere o segundo parâmetro de tipo FightSchedule para que seja preciso estender de thread. Então ele quer que o segundo parâmetro da nossa classe ele seja um tipo que estenda a thread. Hum, Então é um tipo aí. limitado, né, que ele está fazendo. Bem, aí Aí, ele vai ter o extended thread, né? Nesse segundo parâmetro. Isso aí. Vai ficar, né? O extended thread. Isso aí. Porque aí a gente está limitando, né? O P necessariamente vai ter que ser a nossa classe thread ou qualquer classe que estenda de thread. Então a gente está limitando o nosso parâmetro. O T pode ser qualquer objeto, desde que seja objeto, não tipo primitivo. E o P
é thread ou qualquer classe que seja filha, né? Filha de thread. Ó, coloquei aqui, ó. V pode ser thread ou uma classe que seja filha de thread. Aqui eu coloquei um lembretinho aqui só para futuro a gente quiser consultar esses exercícios, a gente tem alguma coisa aqui, né? Quando define os genéricos no início da classe, tá aqui, eles estão disponíveis para todos os membros da classe. Atributos, métodos, construtores e tipos de retorno. Isso permite que o tipo seja consistente em todas as classes. Por que eu coloquei isso? Porque eu estava aqui pensando, falando assim, nossa, será que faz diferença a gente colocar aqui em cima no nome da classe, ou dentro do construtor, ou dentro do método, dentro de um atributo? Sim, foi um devaneio. Aí eu falei assim, legal. Aí eu achei interessante de colocar isso aqui, né? Porque mostra pra gente, quando tá no início da classe, a gente já pode usar esse T e esse V em qualquer lugar da classe. Então, é aquela ideia do escopo, né? Então, assim, a classe inteira a gente pode usar esse tipo genérico. Aí eu deixei aqui, só pra curiosidade e Aí assim lembrete. fica mais difícil de descobrir, né? Oi, não entendi, Gi. Ia ficar mais difícil de descobrir, né? Não ia ficar muito claro. Sim. Ia ter que entrar na classe e achar um construtor, se fosse. Nossa, é verdade. Não tinha pensado nisso. Tem razão. Realmente. 5. Agora altere o FightSched para que seu segundo parâmetro de tipo seja subclasse do primeiro parâmetro de tipo. Fica esse monte de tipo até ruim da gente entender, né? Vou ler de novo. Agora altere o FightSched para que seu segundo parâmetro de tipo seja subclasse do primeiro parâmetro de tipo, ou seja, o segundo tem que ser subclasse do primeiro. Subclasse é estender, né? Filho? Isso. Seria. Tá. Então a gente tem esse daqui. Então o nosso segundo, ele não vai ser estendido de thread. Ele tem que ser... Aí é que eu tenho... Ele vai ser, ó, estendido de T. Que é o nome de duas classes, por isso que eu tô dando. Pronto. Então aqui a gente tem isso, ó, o segundo parâmetro, ele estende o primeiro parâmetro. Então aqui a gente vai dizer que o nosso segundo parâmetro, ele vai ser T, ou qualquer filha, como a Gi lembrou, né, que é o extends, de T. Então aqui a gente também está fazendo aquele genérico limitado. A gente está dizendo assim, ó, o T pode ser qualquer coisa, é o primeiro parâmetro. Agora, o segundo, ele tem que ser igual ou tem que ser alguma classe filha. Foi isso aqui. A gente pôs aqui. Então, eu falei, esses exercícios até que estão de boinha, né? Tem uns ali embaixo que são mais difíceis. 6. No que diz respeito aos genéricos, o que é o símbolo ponto de interrogação? E o que ele faz? Vou deixar para a Adri, se ela quiser. Beleza, o símbolo é o Sabe tudo. Coringa. O que é que ele faz, Gi? Coringa. Ele é o. Ai, é difícil explicar, né? O Coringa pode ser. Ele. Sei lá. É muito difícil explicar, não sei como explicar o Coringa. Mas ele é tipo um parâmetro ali que ele vai dizer que pode ser qualquer coisa. Qualquer classe. Eu acho isso. De qualquer tipo, né? Isso, é isso aí. É, Eu não assim, ele sei como equivale explicar. a qualquer tipo válido. E é muito. É interessante, né? Assim, ó, veio agora na minha cabeça. Não tinha pensado nisso. Muito Mas genérico demais. será que tem diferença a gente colocar um ponto de interrogação e um T, por exemplo? Não sei. Uma Eu pergunta acho que que me sim. Por exemplo, o T, que nem a gente fez ali antes, né? Classe.
por que que a gente colocou T e V e não dois pontos de interrogação? Deixa eu ver se ele aceita. Que diferença faz, né? Eu acho que assim, a gente não vai conseguir pôr ponto de interrogação aqui com extend, né? Ó, Dá pra usar Coringa gente- com stand. a gente não consegue usar isso. Unexpected. Aí eu acho que não. No tipo da classe, não. É só. É só em método. Tem um. Então, aí que tá. Tá uma coisa meio nebulosa pra mim também. Eu acho que não. A gente estudou, mas eu acho que não é no tipo da classe, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente acha alguma coisinha aqui rapidão. Senão vai ficar de lição de casa. Então, eu também estava procurando aqui para Ó. entender o Coringa, a diferença do Coringa pro, né, usar um T, alguma coisa. Isso, exatamente. Dá dúvida, né? É. Ó, aqui ele usa Não, eu fiz os num exemplos. método. A gente fez os exemplos, fez ali, mas assim, por que usar um e o outro? Eu acho que tem que fixar mais essa parte pra mim também. Vamos ver. É um argumento, viu? Ah, então ele usa só em método mesmo, porque argumento é no método. É como parâmetro. Mas ali embaixo tá, ó, numeric T extend number, na classe, na definição da classe. Então, Aqui? não, mas deve Não, ele ter. tá pondo com Mas não é T. Coringa. Eu acho. Eu acho que só dá pra botar em método mesmo. Eu tô achando que é isso mesmo, ó. Até porque quando a gente coloca aqui na frente, né, a gente tá dizendo que esse método tem um tipo genérico. Mas aqui a gente tá dizendo que. Ah, será que, ó, sim, vamos ver se é isso. Quando a gente coloca o T, a gente tá dizendo que a gente vai passar um tipo qualquer. Mas quando a gente está usando Coringa, a gente está passando, a gente está falando que a gente tem a classe que a gente vai usar, só que o tipo desta classe a gente não sabe. Porque, ó, aqui ele está usando a mesma classe, só que ele está passando o tipo dentro dela diferente. Será que tem a ver? Eu acho que tem, como ele mencionou ali o argumento, eu acho que é só quando tu vai passar por, vai inicializar, né? Ou vai chamar, vai Ah, instanciar. acredito que seja. Não da definição da classe, mas é no uso, né? Quando a gente vai usar Sim. a classe genérica. Eu acho que deve ter a ver. Porque, ó, ele usa aqui a mesma classe, mas o tipo da classe tá diferente. Deixa eu ver essa classe aqui. Então, mas a classe ele definiu como T, né? É verdade. É. Eu acho que tem a ver que nem a Gi falou, quando você vai passar ele como parâmetro e ele já é genérico, então aí não daria, tipo assim, para você colocar um T aí na definição. Que aí o T faz parte da sintaxe de definição da classe. Senão ia ficar tipo assim igual. Entendi. Então, para não colocar, eles utilizaram esse recurso do Coringa Faz sentido. para representar que continua sendo genérico. Eu acho que eu e a Gi discutimos isso quando a gente viu esse trem. A gente se esquece, né? Não fica, não porque faz só o exercício ali. Mas eu acho que é isso agora, lembrando. Tipo, aí embaixo, ó, no método, ele tá só definindo que o método pode ser qualquer tipo aqui, né, no método em si. Então, ele poderia ser esse genérico aqui, mas poderia ser outro genérico, outra classe, né, o de cima. Sim. Quando tu vai usar daí essa classe, tu pode usar tanto o Coringa quanto, nesse caso aí, Number. Poderia ser double, né? Poderia ser integer.
poderia ser qualquer classe derivada do number. Então, se é qualquer classe derivada do number, eu posso usar um coringa, né? Sim, a gente Na já tá utilização. limitando aqui, né? Ou então tu bota, eu vou usar ele, esse genérico, mas eu quero que seja double, por exemplo. E ele vai aceitar. Mas eu não sei, eu acho que a gente precisa fazer mais exercício, né? Pra fixar mais. Acho que é mais ou menos por aí. Mas acho que faz sentido, acho que é por aí mesmo que a gente tá falando. Eu não tinha me atentado a isso, que ele tá definindo realmente em cima. E aqui ele tá usando o Coringa porque ele já definiu em cima também, né? Interessante. Isso. Olha. Bom, então a gente viu, né? Isso aqui é o Coringa e ele deixa fazer qualquer coisa. O argumento Coringa pode ser limitado? Limitado assim, ele pode ser qualquer coisa desde que seja de qualquer coisa. Pode. Isso aí a gente vê. Tipo, Coringa extends alguma coisa. Não dá. É, Mas é meio estranho, né? ele, Assim, para mim pode porque o próprio tipo que ele vai representar pode já ser limitado, não? Sim, também é que é aquilo que a Aí gente ele viu, não, né? né, ele não seria limitado por tabela? Sim, com certeza. Com certeza. eu acho que a gente pode delimitar tanto na definição da classe assim, né? Que nem tá aqui no exemplo. Ou no uso. Por exemplo, se a gente fizer a classe mais genérica, daquela mais geral mesmo que a gente fez ali no início, e aí no uso delimitar ela. Ou na definição da classe. Na- das duas formas, né? Aham. Daria pra usar. Sim. Tem também o que ele fala que o Coringa pode ter um limite superior e inferior, que a gente viu que ele dá dois exemplos, né? Então, assim, vou abrir aqui pra gente olhar, que a gente viu. Então, esse daqui é um exemplo, assim, que ele dá a classe Z, a classe Y, que ela estende de Z, e a classe X, que ela estende de Y. Então, aqui a gente tem a escadinha, né? Ó, o X estende de Y e o Y estende de Z. E aí ele dá aqui um Coringa, ó, com um super. Então a gente tem o ponto de interrogação, né? O Coringa, o super, o Y. Então aqui ele está dizendo que se a gente pode usar aqui dentro dessa lista o Y ou as subclasses de Y. Então ó, a gente pode usar o Y ou as subclasses de Y. Então a gente pode usar o X. É isso? Deixa eu ver. Não, não é o X, é o contrário. Ó, a gente pode usar, quando a gente usa o super, a gente pode usar aqui, ó, o Z. É a superclasse, não subclasse. Pera lá. Eita, agora eu confundi. Tá subindo na Tá hierarquia, subindo. Isso, é o super, né? né? Isso, então é o superclasse, não subclasse. Porque ele consegue usar o Z. Isso, ó, a superclasse e o Y. Então tá ao contrário aqui. O superclasse. Vou trocar isso daqui. E ele não aceita o X porque o X é subclasse de Y. É isso aí, ó, aqui tá certo. Tava errado ali. Perfeito. Então a gente tem esse tipo de limitador de superior, né? O limite superior. A gente só pode usar o Y ou qualquer superclasse de Y. E ele limitou aqui no construtorzinho. No construtor? É no parâmetro. Ele limitou no parâmetro. E aí a gente tem o outro, que esse a gente usou o super. E agora, cadê ele? Pra gente olhar. Ué, é esse aqui. É o extends, né, que a gente viu. É o number ou qualquer coisa debaixo de number. E aí a gente pode usar qualquer coisa debaixo do longer, do number, que é o integer, o double e o long. E aí esse é o limite inferior, que ele chama? Ixi, esqueci o nome. O limite inferior. Que é esse daqui, né? É o super. Então, é até
que a Adria falou, né? A gente lembra do super, o que é o superior. Então é até fácil da gente gravar. E o que estende é o filho, né? Ou é number ou é o que está debaixo de number. Então são os coringas limitados. Nossa, ó, tem vezes, eu não sei se é a tradução, né? Ou os enunciados são bem complexos, mas esse aqui eu achei. Tá escrito assim, ó. 8. Um método genérico chamado MyGen tem um parâmetro de tipo. Ok, tem um parâmetro de tipo. Além disso, MyGen tem um parâmetro cujo tipo é o do parâmetro de tipo. Ele também retorna um objeto deste parâmetro de tipo. Mostre como declarar MyGen. Assim, gente, o que ele Nossa, quer? um método genérico chamado MyGen tem um parâmetro de tipo. Ok. Então, MyGen tem 2 parâmetros, um de tipo e um subtipo de tipo. Além disso, MyGen tem um E retorna um objeto desse parâmetro de tipo. Ok. Fala assim, gente, será que é a tradução que ficou assim? Porque ficou horrível, né? De eu entender. Além disso, a gente tem um parâmetro cujo tipo é o parâmetro de tipo. Eu acho que é método, né? Então eu vou ter É. um T mais gen, né? Um T Olha mais lá. gen. Um Ah, T. eu acho que eu sei. Aí quando aparece aquele losango na frente um losango para dizer que é um Sim, genérico, vai e ser mais outro. isso, Um com isso. losango, um tem Aquele- com losango e outro sem. Mas, pois é, mas vai ser mais gen. Nossa, se ele vai retornar do tipo. Aí ele coloca. Ah, não, é o tipo só, né? É só o losango, não é? O retorno? O retorno, ele retorna um objeto desse parâmetro de tipo. Então ele retorna um T, porque aqui a gente coloca é uma classe isso? Isso, Isso, É eu um acho que é método. assim. isso. Mas sem esse Tzinho aí, né? Esse Acho que é assim. É o tipo. e a lista de parâmetros. Aí você vai ter o próprio tipo, né? Que eu tô entendendo. O T. Que é o primeiro. É. E um outro que estende de T. Seria isso. Ele tá dando erro aqui porque ele tá fora de classe, de tudo, né? Só tá jogado aqui. Aham. Bom, vamos olhar então. Esse aqui é o 13? 8. 8. Qual a possibilidade de estar correto isso? Vou até colar aqui, ó, só pra gente comparar o que a gente fez e o livro nos dá esse daqui, ó. Ele Ah, nos tá. dá o tipo, então ele fala assim, né? Aqui, ó. Vou até Ah, copiar então tem aqui. que declarar. Então, tem Ó, Tem o o losango Tzinho. com T e um sem, um com, outro sem. ele fala, né? Um método genérico chamado MyGen tem um parâmetro de tipo. Então aqui, ó, ele tem um parâmetro de tipo. Além disso, Sim. MyGen tem um parâmetro cujo tipo é do parâmetro de tipo. Então ele tá falando assim, ó, ele tem um parâmetro que é do parâmetro de tipo, que é esse parâmetro de tipo. Então aqui ele colocou o T e o parâmetro, que é o nome do parâmetro aqui, né? Uhum. Ele também retorna um objeto desse parâmetro de tipo. Então é o retorno aqui. O enunciado é tão confuso, mas a É porque construção não não é. parece que ele tem dois parâmetros?
É que aqui ele só tá falando que tem um parâmetro de tipo. Mas ele não tá dizendo que o Não, parâmetro é o parâmetro de é, tipo. É muito confuso, né? é que o Java. Lembra que eu tenho o Erasure, agora eu tô me lembrando do. Ele vai tirar o losango, né? O que que ele vai fazer? Ele vai tirar o losango. Mas ele precisa colocar o T com losango antes para ele entender que é genérico. Aí eu Sim. sei que tem que colocar por causa do erasure, depois que ele apaga os tipos genéricos. E aí fica só o T depois. Tem um exercício, acho que a gente fez no último encontro, Adri, lembra? Sim, Ele mostrando como é que funciona o erasure antes e depois. Aí eu entendi por que que tem que colocar o losango, porque parece meio redundante, né? sim. Por que que eu tenho que colocar o losango aqui se já coloquei que eu estou recebendo como parâmetro, né, o T, mas eu também estou retornando, ele vai retornar ele mesmo, o Foi mesmo tipo. a nossa própria discussão, né? Justamente É, por causa disso, é. é meio redundante, né, mas é assim que depois ele apaga. Sim. É. Tirando um monte de palavra aqui denunciada, eu acho que fica um pouco mais claro, né? A gente lê, ó. Um Aham. método genérico chamado MyGen tem um parâmetro de tipo. Ok. MyGen tem um parâmetro cujo tipo é o parâmetro de tipo. Retorna um objeto desse parâmetro de tipo. Aí quando a gente tira o assim, o mais, além disso, acho que fica um pouco mais claro, né? Pra gente entender a construção que ele fez. É. Tem um parâmetro de tipo, tem um parâmetro cujo tipo é do parâmetro de tipo e retorna um objeto deste parâmetro de tipo. Assim, gente. Isso é essa leitura. É xarope, né? Xarope. Não, se a gente pode complicar, para que simplificar, né? É, vou até Eu escrever acho que é, aqui, ó. é difícil fazer a leitura, né? De como explicar isso. Mas tem que tipificar, né? Mas, tipo assim, se ele colocasse simplesmente algo do tipo, é, crie um método MyGen que tem um parâmetro genérico, o método, né, MyGen, que tem um Uhum. parâmetro genérico e retorna esse Isso, e parâmetro retorna genérico. Tipo assim, né? Pode isso. elaborar, mas essa coisa que ele colocou ali depois do parâmetro, aquela segunda linha ali, para mim, é que é desnecessária. É, eu, Eu também achei confuso. eu acho que a tradução É, eu também acho. deve Também ser às coisa vezes da perde. tradução do É. livro que fica esquisito umas partes mesmo. Uhum. Sim, mas não é difícil, né? Era só Mas mostrar perfeito. o parâmetro. Sim. Isso aí. 9. Dada a interface genérica a seguir. Interface igenif, abre o losango, T, vírgula V, extends T, fecha o losango. Mostre a declaração de uma classe chamada myClass que implemente igenif. Então a gente tem uma classe, então a gente tem a interface aqui no nosso rascunho Uhum. e ele pede para a gente implementar uma classe chamada myClass. Então a gente vai ter uma class myClass. Tá. E aí, alguém quer começar? Ué, implementos Boa. e genif. Igenif. Ops. Igenif. Opa. E Só aí a isso? gente vê o que, que a ideia reclama. Boa! Ó, ele tá falando que o tipo bruto, é tipo bruto, Oi. né? Reuse of parameter class. Reuse. O que ele tá E se falando? você colocar no MyGen, Ah.
No Ah, não, no MyClass, né? O uhum, losango com a definição do mesmo tipo do igen. mesmo tipo, então vamos olhar. Melhora, piora? Deixa eu comentar aqui tudo Ou o resto. a gente chega à conclusão que eu tenho que estudar mais. Vamos olhar. Deixa eu ver o que ele. Ah, ele tá dando erro aqui porque eu tô sem a classe pública. Pera aí. É isso que ele vai reclamar? Opa, não é classe. Ah, pera lá. Ah, não. Faltou da interface aqui. Eu fechar o negocinho. Pronto, agora acho que foi. Ele tá dando que tá duplicate. Tá, vou colocar my class G. Pronto. Ele aceitou. Ele só tá dizendo. É só um aviso, né? Aqui. É que ele tá dizendo Talvez que é do tenha que tipo bruto. colocar, É, tem colocar os mesmos parâmetros, né? Manter. unexpected bound. Por que unexpected bound? Deixa eu ver. Não, aí eu acho que não precisa botar extends. Se Só põe botar. o V? Coloca só o tipo, né? Ó, É, ele aceitou. muito bem. Ele aceitou. Vamos ver aqui o que o livro nos traz. Ah, dada a interface, mostre. É isso que a gente fez. Exatamente, ó. Não precisa, ó. Não precisa estudar mais. Foi exatamente isso que o livro deu. Deixa eu ver o que mais ele falou. É só isso mesmo. Então, daquele jeito. Dada uma classe genérica chamada counter, mostre como criar um objeto de seu tipo bruto. Então a gente tem essa classe e ele mostra como criar um objeto do tipo bruto. Tá meio voando, né? Cadê a nossa classe? Ah, o tipo bruto é aquele que primeiro que a gente fez, não foi? Pra mim. Fazer um objeto e sem, né, sem os stands, mas é só o T normalzão, o objeto. O T normal. Deixa eu ver. Tá. O livro deu só isso aqui. Country X igual a new country. Só deu isso aqui. Aí eu vi que tem um exemplo, né, que a gente viu, acho que num sábado. Cadê? Que tá aqui. Ah, tá, o counter ele já é um string, já é um genérico, né? Já. Do tipo. Ah, daí é só, aí é só instanciar como uma classe normal. Isso. Foi o exemplo que Entendi. vocês fizeram, né, aqui. Esse gen, que é genérico. Ó, que ele é um gen genérico. Que pode ser qualquer coisa, porque é o T ilimitado. Ele não limita. Então a gente tem o objeto, né? O construtor, um get e um show type. E aí, cadê? Aqui. Aí aqui está instanciando como um integer, aqui como uma string e está criando ele do tipo bruto. Só dá um Tipo new bruto. e passa o que quiser dentro. Tá. Então, esse daqui é o tipo bruto, né? Na verdade, tipo, bruto é a forma de usar ele, né? Porque em cima eu tô tipificando ele. Uhum, Eu tô usando ele de forma tipada, né? Que fala. sim. E ali embaixo, não. É como se eu tivesse. É aquele caso, não é? Que em cima a gente está fazendo o genérico, passando já o tipo primitivo, né? É, pelo menos o wrap. E embaixo não, né? A gente está criando um objeto do tipo. Sempre que cria um objeto é considerado como tipo bruto. A hora que faz o new alguma coisa, né? É. Isso aí.
Coloquei aqui um lembretinho aqui também, ó. Antes da introdução dos genéricos no Java 5, todas as classes eram não genéricas e aceitavam qualquer tipo de objeto. Com a introdução de genéricos, o uso de tipos brutos ainda é permitido por razões de compatibilidade retroativa, mas geralmente deve ser evitado. É aquilo que acho que no último sábado, né, a gente até comentou, falou assim, que ela, não sei se estava no texto ou ela comentou, não lembro agora, que tem muito em legado, então é bom a gente saber, né, porque a gente pode estar... Quando a gente pegar, a gente entender que aquilo é um genérico, que é um tipo bruto e que deve ser evitado, né? Então a gente até pode refatorar ou fazer alguma coisa se a gente pegar alguma coisa sobre tipo bruto. Eu fiquei até pensando em você, Marina, porque deve ter nos teus códigos lá. Não acredito que Sim. nunca vi genérico lá. Não, mas do tipo. Aquela linha ali, ó. Aquela do tipo bruto ali, aquela linha usando new. Então, eu Eu nunca já... vi. Sim, não. Aquela ali, raw, não. Essa daqui? A 14? Consultora é passando valor ali. Eu nunca vi, porque assim, por mais que a gente dê o new, a gente precisa ter uma classe que aceita esse losango, né? E eu nunca Hum, vi no código nada de genérico. Eu acho que não tem. Porque ele fala também que era antes do Java 5, né? Eu nunca vi. Eu vou ter que procurar lá para ver se tem algo. Pode ser que tem e eu não dei atenção, porque eu não sabia o que era. uhum. Ou não usou, né? Ou se tem Mas eu no acredito sistema. que não tem, não. De verdade. Nunca vi. Mas eu teria que dar uma caçada lá no código para olhar. Mas acredito que tenha, não. E se tem já refatória, né? Ah, Porque já sim, mudou o Java, se mudou. atualizar. A gente conseguiu Aí, descobrir. que Aí. bom. Ah, nem fala, né? Esses dias eu tava fazendo uns experimentos lá, tentando mudar umas coisas. Mas é complicado, né? Porque é aquela coisa, você não vai mudar em classe que funciona de graça, né? Tem que ter um porém. Não, é só quando a gente coloca a mão, né? Tem É, oportunidade. Aí a gente... exato. É assim, o meu cliente também é legado. Aí eu não saio mexendo em tudo agora, né? Assim, mas sempre quando ele me dá uma feature, alguma coisa, daí eu vou mexer na classe velha, legado. Aí Uhum. eu tento dar uma ajeitada e refatorar algumas coisinhas, quando dá, né? Sim, sim, exato. Igual essa semana eu tava mexendo numa parte que é muito complexa. É um negócio que você fala assim, meu, e pra dar meleca é dois palitos, né? Aí, aí eu fui mexer, aí eu comecei a mudar umas coisas, mas assim, você muda com o coração na mão, né? E fala assim, meu, se der meleca isso. Que é aquela, né, assim, por mais que a gente tente testar, geralmente a gente não consegue testar todos os cenários, ainda mais quando é uma coisa muito complexa, né? Aí. Você tem, bem, se você trabalha com teste automatizado, né? Não, não trabalho. O teste nosso é teste de caixa preta. O sistema tá pronto, o ar tá pronto e faz o teste. Entendi. Pois é, porque teve um supervisor meu, uma vez a gente estava conversando a esse respeito, aí ele falou assim: você tem que testar cada if do seu programa. Eu comecei a gargalhar, porque Nossa. imagina você garantir que passou por cada if dentro de uma biblioteca que chama uma biblioteca que chama É, uma... é isso que dá medo. E o pedacinho manualmente, né? Que nem você falou, né? manualmente, você Aí fica. não Nossa. tem como você Não. garantir isso. Não, a forma que tem é você faz os cenários, né? Aquela Uhum. coisa bem básica. Crio os cenários quando eu preciso, porque eu também faço teste mais manual aqui, eu não tenho testador nem nada. Aí eu crio o cenário, né, do teste para ver e é isso. Agora, para testar o cada if, eu sei que tem ferramentas, né? Tem. É, Eu já usei umas ferramentas que ele mapeia e vê ali, mas daí tu tem que fazer com teste unitário. Tem que Uhum. fazer teste unitário, né? sim. Sim. Aí na ferramenta mostra que tá testando uma coisa não, que ajuda.
Agora, manual, não tem. Holisticamente, não tem como. Olha, e uma coisa que aconteceu ontem, aqui de a título de curiosidade, porque assim, eu teimei com o cara lá que tava falando comigo e ele tava certo. Ó, a gente teve um problema de no pointer ontem, num cliente. E foi uma coisa que eu mudei. E assim, foi tão. Sabe quando a gente assim, não imagina que vai dar um num pointer? Tava dando num pointer num new Big Decimal. A hora que eu tava dando um new Big Decimal num nulo, tava dando no pointer. Eu falei assim, gente, o Java não trata isso. Porque assim, eu não sei se é. Ai, bem que eu acho que é a biblioteca interna da empresa. Agora eu fiquei na dúvida se era no Java mesmo ou era a biblioteca da empresa. Vou ter que olhar isso. Aí assim, passei um apuro por causa desse new pointer, no pointer. Ah, é. Quando a gente está consumindo, né, uma biblioteca É, e a caixa preta, não tem como saber se for biblioteca mesmo. Mas é bem comum. No Pointer é o erro mais. nossa, que Eu deixa a digo, eu gente até louco. acho. Eu fico feliz porque geralmente no Pointer é fácil de resolver, né? Ah, Mas em depende. casos Você precisa saber onde é. tem que encontrar o dia. E aí, o que dificultou foi que o trace que estava dando, ele não dava naquela classe, ele dava umas 4 classes antes. Então, assim, a última Aí classe que então ia encadeado, né? Que fala. Foi encadeado. ficou. O, a E é- exception. Nossa. Aí tu tem que pegar a origem da causa. E aí o trace não mostrava qual que era a origem. Aí eu quase endoidei. Falei assim, mas não faz sentido. E foda quando mascara, né? Quando Exato. a gente já viu, né, caso, acho que a gente já estudou no livro, que é quando a exceção uma mascara a outra, né? É, terrível. Foi E aí isso meio que aconteceu, né, com a Marina, né? não tem como saber daí a origem. Pois é, ele tava dando no trace, que tava dando no pointer no método A, e o método A chamava o método B, C, D e deu problema no E. Sim, vocês teriam uma Não. noção como que foi. Aí eu olhava assim, mas não tem como, ele não tá chegando na classe E. Tava, e o no pointer tava lá. Eu falei assim, gente, que loucura. Mas eu nunca imaginei que um new Big Decimal ia dar no pointer, por estar passando um nulo. Ó, aprendizados. É. Mas, essa daí eu não erro mais. Né? Bom, bora lá, né? Pausa para a conversa um pouco para esfriar a cabeça, porque esse daqui é complexo. Converta a solução dada à questão 10 do capítulo 9 para que seja genérica. No processo, crie uma interface de pilha chamada IGENStack, que defina genericamente as operações push e pop. Então a gente tinha nesse capítulo 9, a questão 10, a fila. Então vamos dar uma olhadinha nela primeiro. Capítulo 9, exercício 10, é isso? Capítulo 9, exercício 10. Então, esse daqui é o exercício 10 do capítulo 9. Então, a gente tinha uma fila, que era uma fila de. Deixa eu ver, de qual tipo que era essa fila. Era uma fila de um char. Era uma fila de char, que ele tinha o método push para colocar os char no nosso array. Ai, pera lá, que abri coisa errada aqui. Como que eu fecho isso? Sei lá. E aí colocar e tirar. E aí ele tá falando pra gente colocar uma interface genérica agora nesse exercício e fazer com que a nossa fila, essa aqui, ó, essa fila aqui, esse array, seja genérico também. Então, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó, capítulo 12. Eu coloquei aqui já e a gente dá uma lidinha na. Cadê ela? Tá aqui. E a gente dá uma lida na nossa classe. Na classe não, no código que o livro mesmo nos traz.
Então, assim, lendo a classe, né, de cima para baixo aqui. Então, ele fala assim, ó, cria uma interface que seja genérica. Então, criamos uma classe genérica, ó, que tem o Tzinho aqui dentro do losango. E com as definições dos métodos push, que é o de colocar o objeto no nosso array, e o método pop, que é para tirar o objeto do array. Então, a gente tem, né, os dois métodos usam o tipo de dados, né, que é o Tzinho. Então, a gente tem o Tzinho passando no push e o T voltando, né, o tipo de retorno no pop. Aí a gente tem aqui duas classes de tratamento de erro que não foram alteradas, que é quando a fila está cheia e quando a fila está vazia. Essa daqui não foi alterada. E a gente tem a nossa classe genérica que implementa a nossa interface genérica. Então, a gente tem aqui a classe genérica que vai guardar, ó, a nossa fila. Então, a gente tem o nosso atributo da fila, que é genérica, e a gente tem um int que só está controlando qual que é o topo da fila, né? Qual que foi o último objeto no array que foi colocado ou tirado. Então, é o nosso controle só de onde está a fila. Um construtor que está recebendo a fila e colocando a fila aqui na nossa classe e colocando 0 no controle aqui do topo da fila, que ele só colocou a fila e setou 0. Aí nós temos um método aqui que ele faz a cópia, né? Ele constrói uma pilha a partir de outra. Então, ele faz uma cópia da fila. Ele recebe dois parâmetros genéricos. Um é um array, né? Um array genérico. E aqui é a classe. Então, ele está passando essa classe como parâmetro. E aí, ele coloca que é tipo uma cópia da classe que ele está fazendo, né? Porque ele coloca o topo, o mesmo do que tem na a classe que a gente está passando, e o array o mesmo que tem aqui na outra classe. Então, ele está fazendo a cópia da classe. Ele faz os ifs aqui só para saber se está cheio ou se está vazio. E copia os elementos. Então, ele vai pegando elemento a elemento e vai copiando de um array para o outro array. E aqui constrói uma pilha com valores iniciais. Aqui ele só tá passando um array, que é um parâmetro aqui, e tá passando dois arrays. E tá colocando aqui, deixa eu ver, tá setando dentro dessa classe o array que ele tá recebendo. E o push, ele tá tirando, né? Ele tá tirando, push não, ele tá pondo, ele tá colocando cada index do array, ele tá colocando no novo array. E se tá cheio aqui. Aí aqui são os métodos que ele falou, né? Que é o push e o pop. Que aí ele trocou para ser genérico. Aqui antes, ó, deixa eu pegar aqui, só pra gente comparar. Cadê? Ó, antes eles estavam um char. Então aqui no parâmetro ele passava um char. E agora ele passa o tipo genérico, né? Que é para fazer ela genérica. E aqui também, ó, no pop passa o genérico porque ele tá voltando genérico. E aí que vem o main, chegando ao fim da classe, né? Ele cria um array não genérico, né? Um array comum de integer, passando 10 posições. E aqui ele dá um new na classe genérica, passando o integer, passando o array de 10. Ó, o array tem 10 posições, mas ele está vazio. Ele só tem 10 posições lá, mas está tudo em branco.
dentro, né? Um branco não, né? Tá vazio. Tá nulo, porque é integer, então o objeto vai estar nulo. Aí ele constrói um outro array de string. Olha só, aqui é um integer e aqui é um string. E aí ele cria um outro array com 3 posições de string. Está vazio, não está passando nada. Aí aqui ele está passando, ó, na nossa classe genérica, ele está passando que é string, e ele está passando o array que está vazio e o array que tem dados. Olha a loucura, né? Mas tudo bem. E aqui, ó, ele está chamando esse método aqui que vai copiar os valores para dentro de um do outro. O que mais aqui? Deixa eu ver. Tá. Aí aqui ele vai começar, né, a colocar coisa na fila. Ó, vai construir a partir de outra. E aqui ele vai exibir. Ele vai mostrar a primeira. Qual que é essa primeira? Essa de inteiros, de integer, ele vai mostrar. Depois ele vai mostrar a segunda, que é essa dos nomes, 1, 2 e 3, de string. E a terceira, qual que é a terceira? A terceira também é de string. Cadê a terceira? Tá aqui, a new. Ah, ele tá copiando, né? É a mesma da 2, que é uma de string. E aí ele termina. Essa é a fila. Então ela é a mesma do exercício 10, do capítulo 9, só que aqui a gente tá passando ela pra genérica, para usar o integer e o string juntos. Aqui é uma classe que... Ixi, deixa eu tirar aqui, senão não vai. Isso aí tem que saber bem o que tá fazendo, porque pode dar Nossa, BO. pode. Porque é array, né? É array e ainda ele pode ter de vários tipos. O comportamento tem que ficar diferente, né? Quando for string, quando for number. Sim, exatamente. Hum, É difícil pensar a construção, né, dessa classe, eu achei assim. Você tem que olhar, você tem que estudar ela muito bem. É muito difícil, assim, eu só falando aqui, a gente entender realmente. Isso daqui é uma classe que tem que olhar É com um bom calma. exemplo. Que foi de não ouvir. Então, é um bom exemplo, né? É. Mesmo que seja uma fila, a gente está fazendo fila aí desde o início, é bom, né? Porque é bem útil. Sim, com certeza. Então aqui, ó, ele tá printando a primeira que ele tá colocando números nesse array. E aí o 2 e o 3 que é a cópia, né, uma da outra. E aí ele tá... interessante que ele troca, ó. Deixa eu ver, acho que ele trocou. Ó, 1, 2, 3, ele colocou 3, 2, 2, 1. Ele trocou a ordem. Também não lembro onde é que isso aqui não. Que ele vai trocar. Cadê? Em algum lugar deve ter menos aqui. Bom, uma classe que tem que olhar com calma, procurar entendendo pedacinho por pedacinho, que é interessante. E é bem o que a gente falou, né? Tem que saber o que tá fazendo, que senão não consegue. Alguém quer ver alguma coisa específica dessa classe ou bora pra próxima? Eu acho que é só um comentário, eu acho que no Java efetivo, que ele indica tomar cuidado quando a classe é muito genérica, né? Que nem aceita. É meio incomum aceitar número e string, por exemplo. Sim, E aí, verdade. porque a gente tem que entender que o método vai ser sobrescrito, o mesmo método, por baixo dos panos, né? Genérico. E pode dar BO, né? Se não for feito ele. Deixa a parte que. O método que é usado ali é os dois, né? O push, o put e o push. Sim. E aí tem diferença na implementação para string e para Não, number? nenhuma. Porque ele tá pegando o array que tá na classe, ó. Que é esse array aqui, que é Ah, o atributo, né? E ele coloca... Ele só tá trabalhando com o index e o que ruim. é passado aqui.
Tá. Ele não tá manipulando o valor, né? Não, Então não tá tá. tranquilo. Ele Sim, só tá pegando o índice, né? E colocando dentro da outra lista. exatamente. Mas se ele tivesse manipulando valores, aí ia Aí ser já mais era. complicado. É. Aí a chance de dar meleca seria muito grande mesmo. Bom, beleza. 13. O que é o abre e fecha aqui de chavinha, né? Que fala. Chavinha não é. Esse é sinal de maior e menor, né? Isso que a gente já falou, né? Várias vezes. É o É o, losango, né? Pode falar, é o Adriana. losango, acho que é o losango, o cochete e o diamante. Olha. É, ele só fala assim, losango, colchete ou diamante. Vou colocar os três aqui. Não, porque dependendo da referência, eles utilizam isso tudo. Isso aí eu não lembrava. Ó. Já até coloquei aqui. A hora que estiver no Git já vai estar todos os nomes. E a última aqui, ó. Como a linha a seguir pode ser simplificada? Vou colocar lá no... Então, ele dá esta linha aqui. Por que você tá dando meleca, Zezinho? É porque já existe uma MyClass. Vou colocar uma MyClass X. Ele não vai achar. Ele não vai aceitar aqui. Mas só pra gente rabiscar aqui. Então ele tá falando assim, né? Como essa linha pode ser simplificada. Então a gente tem um MyClass, um double, um string dentro do losango. OBJ, né? Que é de objeto. Igual a new MyClass, o double e o string. E tá passando um double e um string aqui na lista de parâmetros. Alguém arrisca aí? Alguma coisa para simplificar? Tirar os tipos no new my class. Assim? Ou tirar isso também? Eu não lembro Não, aí também. tem que, acho que deixar o diamante. Deixar Se não me diamante. falha a memória. Isso aí. Ó, isso aí mesmo. Que o livro traz exatamente isso aqui, ó. Na linha 96 aqui. Essas eu Esse coloquei daí aqui, eu né? me lembro da Gi. Boa. Lembrei. Esse eu me lembrava perfeitamente da Gi. Por quê? O que rolou? Não, porque a gente ficou Nossa, mas esse código tá redundante. Quando a gente viu pela Ah, primeira vez, a É gente que é falou, meio burrão, nossa, né? mãe. Se for pensar, por que que eu tenho que botar em dois lugares antes e É, depois se eu já coloquei ali? É uma forma de só simplificar um pouco, né? Mas ainda assim vai precisar o losango ali. isso aí. Mas funciona das duas formas, né? das duas formas. Ó, um lembrete aqui que eu coloquei foi: essa simplificação é possível pelo recurso de inferência de tipo com o operador diamante. Quando você declara uma variável como myClass double string ou obj, o compilador já sabe que os parâmetros de tipo devem ser double e string. É interessante o que vocês falaram, né? Fica redundante. Então a gente pode tirar. E seu comentário é muito importante porque a gente usa por. Como que fala? Hábito. Não assim, de forma automática, mas por que que isso é possível, né? É a inferência de tipos que ele já faz. O E conceito. inferência, o que que é? Assim, Inferência. é, eu não sei explicar. Eu sei o que que é, como é que funciona, mas não sei explicar. É uma Inferência. referência. Inferência. É uma referência interna. Não, Inferência. eu altero. Para mim, inferência é o reconhecimento automático a partir de alguma coisa. No caso, ele já está vendo, né, a Hum, definição na hora que você está atribuindo, né? Então, ele consegue inferir ou chegar à conclusão que o tipo do seu parâmetro vai ser double string. Porque você está jogando e atribuindo para um boa. objeto que tem esses dois. Gostei Eu procurei aqui no da dicionário definição. o que chama inferência. E resumão maravilhoso da Adriana. No dicionário tá falando assim: inferência é uma dedução feita com base em informações ou um raciocínio
que usa dados disponíveis para se chegar a uma conclusão. Inferir é deduzir um resultado, por lógica, com base nas interpretações de outras informações. Inferir também pode significar chegar a uma conclusão a partir de outras percepções ou da análise de um ou mais argumentos. É isso aí, ó. Ele se acha. Perfeito. Então, a linguagem Java, ele também deduz as coisas. É. O compilador, né? É o mesmo conceito lá que ele introduziu de VAR, né? Quando você utiliza a VAR numa atribuição lá, né? Você não precisa definir o tipo, né? Porque ele infere qual que é o tipo da sua variável lá, o seu atributo. Bom, é isso, meninas. Foi muito bom hoje de relembrar esses. Já deu? Acabou. Já acabou. Olha só, 1h certinha. Deixa eu ver se é 1h certinha. Perfeito. 1h06. Show! Feliz Natal pra vocês. Feliz Vocês Natal pra também. nós. Pra todo mundo aí. Tudo de bom, né? Para vocês, para a família. Vocês também. Isso mesmo. Gente. Eu fiz aqui a retro